Isso, na verdade, seria outra coisa que eu ia abordar agora. É que, na verdade, por exemplo, o Diogo tinha comentado de algumas observações que o Ângelo ele fazia que hoje seriam até um pouco problemáticas. Mas, na realidade de hoje, qual é a importância de você se identificar com um personagem? Qual que é o sentimento de você se ver representado nas histórias de quadrinho, de pode ser na sua cultura ou em culturas estrangeiras, por exemplo? Eu, ah, eu acho que assim, o consumo de história em quadrinhos hoje, ele tem caído. Isso aí são dados que a gente consegue acessar na internet. Vocês conseguem perceber que o número de consumo da história em quadrinho vem caindo ao longo dos anos, assim, muito forte, né? Eu tô falando óbvio, né? De Marvel, DC, por exemplo. Se eu não me engano, a Turma da Mônica continua bombando em mais de 40 países, 14 idiomas, enfim, né? É um fenômeno mesmo. E tem pouco, e é pouco valorizado, né? Podemos discutir isso depois. Mas, cara, hoje eu vejo a importância dessa história em quadrinhos, principalmente tendo um paralelo com, por exemplo, o cinema, né? Porque muito dessas grandes bilheterias que você tem hoje, né, dos super-heróis principalmente, e outros também, partem principalmente desse mundo dos quadrinhos, né? E a questão da representatividade é algo tão grandioso assim que eu enxergo, né? De você se sentir representado, de você. Eu não esqueço uma vez duas crianças brincando aqui no saguão do prédio, eu tava descendo, e aí falou um falou assim: Ah, eu sou o Super-Homem. Aí o outro virou e falou assim: Ah, então eu vou ser o Capitão América. E aí o outro menino, sem maldade mesmo, você via que não tinha maldade, falou assim: Ah, você não pode ser o Capitão América porque seu cabelo é preto. Aí então eu vou ser, sei lá, o Homem-Aranha. Ele, não, o Homem-Aranha também era um menino negro. E ele ficou super assim, sabe, sem Desconfortável, deslocado. desconfortável. Mas eu É. vi que eram duas crianças sem maldade Sim. nenhuma. E aí ele virou e falou assim, e aí foi muito engraçado que ele lembrou, sou o Pantera Negra. Show. Aí ele, então vamos. Aí saíram os dois correndo assim e foram brincar. Então, assim, essa representatividade, ela tem um poder, né, de você se identificar com aquilo que você está vendo, com aquele herói, com aquele personagem, e você sai de um período, por exemplo, o Jodeni, que é uma pessoa bem mais velha, tô brincando, Jorge, mas ele pode dizer isso melhor. Não, mas isso não é tão antigo, não. Você olha, por exemplo, novelas dessas da Globo que reprisam. Até pouco tempo atrás, cara, os personagens negros, por exemplo, os personagens negros que apareciam eram aqueles personagens. O faxineiro, o bandido, o espertão, o golpista. Os personagens homossexuais que apareciam eram aqueles bem estereotipados, né? Com frases prontas, aquela coisa bem. Então, assim, bem maldosa muitas vezes. Então, eu acho que essa mudança que você vai tendo, de você conseguir se identificar, de você, da criança principalmente, se enxergar num herói, cara, isso é revolucionário, isso muda a vida de uma criança. Né, Jorge? Ô, Diogão, você falando aí, você me lembrou da Whoopi Goldberg. Já que você falou que eu sou velho, Não, essa eu lembro. Essa eu conheço, pô, essa eu vixe, conheço, de pô. matriz. E essa história eu acho fantástica, sabe? Eu sou muito apaixonado pela série do Jornada nas Estrelas. Todas as temporadas, todas as possibilidades. E a primeira série original é da 60. Se eu estiver nada, eu provavelmente estou em 62 ou 63, se eu não me engano. E é justamente o período das lutas dos negros nos Estados Unidos, né? E a Ruby Goldberg, ela era criança no período, ela fala que ela tinha 9 anos de idade, alguma coisa assim. E ela conta que ela viu o primeiro episódio, ou um dos primeiros episódios da série, e é uma das primeiras, um dos programas de TV que tem uma mulher negra, que não é na função nem de engada e nem de escrava. Era a comandante Uhuru, ela é a chefe de comunicação na ponte da nave espacial. É uma série de ficção científica, né? E o que rola? A Ruby Goldberg conta, né, que
Ela viu aquela. E ela conta que por dentro ela sentiu que ela podia qualquer coisa, porque ela viu uma mulher negra sendo algo diferente do que uma empregada e uma escrava, sabe? Então a representatividade eu acho que tem esse papel, né, da gente enxergar que futuros possíveis, horizontes, porque a gente se identifica com os personagens, né? É, A gente assim, só com eles por algum motivo.